amigos, meus irmãos, mais um domingo, mais uma semana e louvamos a Deus, porque que semana abençoada, dia da padroeira que está chegando nesse domingo, celebrando agora o sétimo dia da novena dedicada a Nossa Senhora do Belém. Nos aproximamos ainda mais desse dia santo para nós. Portanto, vocês crianças, fiquem bem de olho. A devoção e a história, mais uma vez, vão se encontrar. São 207 anos que acontece isso aqui nesta igreja, nesta cidade. Nós louvamos a Deus por isso. Então, portanto, ouvindo hoje a palavra que Deus nos dirige, vamos nos preparar de coração aberto. Porém, Bíblia na mão, porque catequese sem Bíblia não tem sentido, e vamos ouvir o que Jesus tem para nos dizer. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vem, Santo Espírito, preencha o nosso coração, nossa consciência, nossa mente, para ouvirmos a sua palavra e aprendermos mais uma vez com ela, para agradarmos Jesus e assim louvarmos o Pai do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 7, dos versículos de 31 a 37. Pode procurar aí, Novo Testamento da Escritura Sagrada. Vamos ouvir o que Jesus tem para dizer. Saindo de novo do território de Tiro, Jesus saiu em direção ao mar da Galileia, passando por Sidônia e atravessando a região da Decápole. Levaram a Jesus um surdo que falava com dificuldade e pediram que impusesse a mão sobre ele. Jesus o levou para longe da multidão. Quando estavam sozinhos, colocou os dedos nos ouvidos dele. Depois cuspiu e com a saliva tocou na língua dele. E levantando os olhos para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer abre-se. No mesmo instante, seus ouvidos foram abertos e sua língua foi solta, e ele falava perfeitamente. Jesus lhes proibiu de contar o que tinha acontecido, mas quanto mais proibia, mais eles contavam. E estavam muito maravilhados e diziam: Ele fez bem todas as coisas, faz os surdos ouvir e os mudos falar. Para nós, essas são palavras de vida e de salvação. Nós te glorificamos, Senhor. Vejam só, crianças, que bonito, palavra abençoada. Aquele que era totalmente surdo e falava muito mal, quase mudo, de repente, miraculosamente, por milagre, começou a falar, começou a ouvir, porque teve o toque de Jesus nele. Mas a parte mais interessante é essa. Por que Jesus faz isso? Faz isso, primeiro, para mostrar o seu tamanho amor pela humanidade. Aquele que era quase surdo e mudo, vamos admitir, estava longe, muito longe da terra de Jesus. Estava lá excluído e sem ter condições. Ele representa todas as pessoas de todos os povos que de alguma forma estão abandonadas nesse mundo. Este Jesus, o Jesus que a gente acredita, ele ama a todos e quer que todos sejam elevados. Então, portanto, é por isso que vai até aquele que não fala e que não ouve. Não ouve porque o mundo já faz tempo, perseguido pelo pecado, acaba não ouvindo o que é preciso. Está mudo porque não tem forças para falar, não ouve aquilo que é bom. Então, portanto, por isso que Jesus toca o ouvido e toca a língua dele, para lembrar todos nós o quê? Que de fato a vocação do ser humano é essa: escutar o que Deus diz e louvar o Senhor, dando o seu testemunho. Todos os povos, todas as pessoas merecem cumprir esta vocação. E agora, no mês da Bíblia, mês de setembro, mês que lembramos a exaltação, a elevação da Sagrada Escritura,
como fonte de reconhecimento, vocês sabem. Ele continua falando aqui. Ele continua tentando abrir seus ouvidos e também a sua boca para o louvor. Mas antes de tudo, ele quer também abrir o seu coração para que você tome consciência de qual é a sua missão. E todos nós aprendemos o significado de missão. Missão contra o orgulho, missão em favor de Deus. Por isso é preciso aprender na terra, enquanto estamos nela, temos uma missão. E uma missão de ouvir o que Deus fala, para falar aquilo que Ele quer que falemos, não o que a gente deseja, porque nossa língua não pode ser uma espada afiada. Agora, vocês repararam que num determinado momento Jesus olhou para cima, suspirou e falou para que a boca daquele que não falava voltasse a falar. Por que ele suspira? Ele suspira por piedade de todos nós. Nós que deveríamos suspirar por causa da nossa teimosia e do nosso pecado. Nós que devíamos suspirar para a nossa conversão, que nem sempre fazemos. Por isso me fez lembrar aqui uma historinha bem interessante. Diz que um jornalista com pouco mais de 70 anos acabou se encontrando com Deus, ou seja, morreu. E ele sempre disse em vida que o desejo dele um dia era entrevistar Deus, porque ele já entrevistou todo mundo, até gente que se achava Jesus. Pois é, no entanto, chegou a vez de ele fazer isso. Encontrou Deus face a face, rosto a rosto. E aí Deus disse para ele: me parece que você tem algo a pedir para mim. Ele olhou para Deus e disse: é verdade, Senhor, tenho mesmo. O Senhor tem um tempinho para me dar, eu que sou um curioso, que gostaria de entrevistá-lo? Deus disse: tempo? Você e eu temos muito tempo, nós temos a eternidade. Então, portanto, começou a entrevista e começou por uma pergunta básica para Deus: Senhor, quero saber o que na humanidade, entre todos os homens, te causa mais espanto. Uma pergunta interessante. Deus ser espantado seria possível? Mas Deus disse: o que realmente me chama a atenção é a contradição, disse Deus. O jornalista falou: contradição? Deus disse: sim, a contradição. Pois assim são os homens. Quando são crianças, querem rapidamente crescer. Mas depois de suspirar um pouco no cansaço da vida adulta, são doidos para voltar a ser criança. Pedem saúde para conseguir trabalhar e ter dinheiro. Loucamente têm dinheiro e perdem a saúde. E aí desesperam porque têm que gastar dinheiro para cuidar da saúde. Os homens acabam não se importando de destruir a natureza e em seguida acabam brigando e até lutando para conseguir em algum momento um lugar privilegiado para conseguir sequer um ar puro. Os homens têm mania de fazer coisas o tempo todo para o futuro, desesperadamente, sem olhar nada que está acontecendo agora. E depois, quando chegam no futuro, acabam arrependidos, com saudades do passado, e choram por isso. Realmente, o ser humano dá um enorme valor para as coisas que não importam, e acaba se esquecendo do principal, que é amar. Mas quando terminam a sua vida, não podem levar nada daquilo que quiseram e acabam se arrependendo, porque acabam também não amando e não se deixando amar. Assim são os homens. O jornalista ficou perplexo. A resposta era grande demais, porque ele também em vida fez muitas dessas coisas. E, portanto,
Deus terminou a entrevista dizendo: mesmo assim, eu amo a todos. E assim o jornalista aprendeu o que, quem sabe, significa aquele suspiro que Jesus deu e disse para aquele que não falava: abre-te. A boca daquele que era mudo voltou a falar. Mas será que Deus não volta a falar para nós também? Abre-te. Abre o seu coração. Abre agora a sua consciência. Abre agora o seu sentimento. Pare de ser teimoso. Pare de buscar as coisas que você sabe não adiantam. Comece a buscar aquilo que é eterno e que faz bem para a sua e para a alma de todo mundo. Aproveite o seu tempo. No fundo, o Evangelho hoje nos diz todas essas coisas. Portanto, crianças, coragem! É preciso agora abrir o ouvido e a boca para Deus. Mas é preciso abrir o coração para amar. Que Deus abençoe, que esse aprendizado fique para vocês todos. E que o mês da Bíblia nos exalte ainda mais a certeza de que Deus fala conosco todos os dias pela Sagrada Escritura. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.